Devido à pandemia da Covid-19, os deputados da Assembleia Legislativa utilizam esse espaço virtual para debater temas livres e expor a opinião dos parlamentares. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, participou de algumas edições e destacou as medidas adotadas no combate à pandemia da Covid-19, o retorno das comissões na Assembleia e sobre manifestações em redes sociais. Eu procuro acompanhar, todas as reuniões das lideranças, porque são nessas reuniões que as principais decisões são tomadas. E houve uma deliberação em torno do projeto que a gente chama de projeto de combate ao Covid, que é a colaboração da Assembleia, dentre tantas outras que a Assembleia deu e tem dado. Houve a decisão de deixar para a semana que vem a votação do projeto, porque foram apresentadas mais de 200 emendas por parte dos parlamentares de vários partidos. O colega que me precedeu, inclusive, comentou de uma importante emenda que ele apresentou. Ontem, na reunião de líderes, alguns deputados entenderam que a apresentação de tantas emendas teria sido algo abusivo. Eu respeito o entendimento dos colegas, mas considero que é um direito do parlamentar apresentar essas emendas. Para quem não compreende, emenda é uma modificação no texto original. Então, com fulcro nas propostas de vários parlamentares, o deputado Vinícius Camarinha elaborou um projeto maior, com a ajuda dos procuradores da casa, os quais eu já cumprimento aqui de público, e esse projeto foi submetido aos parlamentares, houve alguns ajustes e depois foi protocolizado e todos nós fomos informados de que teríamos direito a apresentar emendas. Eu mesma apresentei algumas emendas e, dentre as que eu apresentei, eu destaco justamente aquela em que eu proponho a retirada da possibilidade de indenizar empresas que contratam com o Estado. Como o colega que me precedeu, eu não acho justo que estejamos todos, estou falando aqui genericamente, mas que a esmagadora maioria da nossa população esteja enfrentando dificuldades econômicas significativas até para se alimentar e que nós utilizemos o dinheiro público para indenizar empresas que contratam com o Estado e, obviamente, ao contratarem com o Estado, tem interesse também econômico e financeiro nessas muitas contratações. Então, uma das minhas emendas vai nesse sentido, apresentei, se não me engano, 7 ao todo, e penso que é um direito dos colegas apresentar as emendas, ter as emendas apreciadas, com cuidado, e penso que desse estudo mais detalhado nascerá um projeto melhor. Então, foi essa a deliberação principal no Colégio de Líderes. Eu sei que eu não sou porta-voz da casa, mas acho importante noticiar o que acontece, o tanto que os deputados estão trabalhando. Na reunião de líderes ontem também, decidiu-se que a partir do dia 1º de junho, as comissões da casa, Comissão de Educação, Comissão de Saúde, Comissão Direitos Fundamentais, todas elas voltarão a funcionar, não presencialmente, mas as reuniões ocorrerão no ambiente virtual, devidamente veiculadas pela rede Alesp. Penso que é um passo importante que será dado pela casa, por decisão, na verdade, iniciativa do presidente da casa, mas por deliberação do Colégio de Líderes, porque muitos são os temas que acabaram ficando represados por um motivo nobre, que foi cortar os gastos da própria casa, votar medidas emergenciais de enfrentamento a essa crise de saúde e que acabou se estendendo para outras searas. Então, mas concordo com os líderes e com o presidente da casa de que já é hora de retomar o andamento dos muitos projetos que estão represados. Sinto falta, por exemplo, sobretudo nesta crise, das reuniões da Comissão de Saúde. Eu tenho recebido muitas reclamações na seara da saúde, reclamações que não têm diretamente a ver com a questão do Covid. Dou como exemplo aqui os problemas que as gestantes continuam enfrentando para ver cumprida a lei que a casa aprovou, que o governador sancionou, a lei que garante à mulher
parturiente escolher se quer fazer parto normal ou cesariana. Né? Neste período de enfrentamento do Covid, as dificuldades das gestantes são ainda maiores, porque alguns hospitais consideram a cesariana, né, mesmo naqueles casos que têm indicação, como uma cirurgia eletiva, né, como uma cirurgia de escolha, e não é assim, né, que funciona. Então, tenho recebido muitas queixas nesse sentido, muitas reclamações referentes a procedimentos cirúrgicos que estavam agendados e que foram cancelados em razão do enfrentamento do Covid. Eu sei, eu entendo que muitos adiamentos foram e são necessários, eu entendo que foi e é preciso reservar leitos para receber os doentes, né? As vítimas do Covid, eu mesma fui uma dessas vítimas, mas é muito doloroso, né? Quando eu recebo relatos de pessoas que têm, por exemplo, tumores malignos e que estavam com suas cirurgias agendadas e não puderam fazer essas mesmas cirurgias. Então, eu tenho recebido muitas reclamações, são pontos que eu entendo que a Comissão de Saúde haveria de se debruçar sobre eles, e eu fiquei muito satisfeita com a notícia de que, a partir do dia 1º de junho, nossos trabalhos voltarão à normalidade, ainda que no ambiente virtual. Quero deixar muito claro aqui que isso não significa que nesse período não tenhamos trabalhado, muito pelo contrário, todos são testemunhas de que há alguns dias tivemos uma sessão de 16 horas, né, para deliberar sobre a antecipação do feriado, um tema que pode parecer menor, mas não é. Acabei de acompanhar a coletiva do governador, do prefeito e da equipe técnica que trabalha a questão do Covid no estado de São Paulo. Cumprimento o governador e o prefeito e também toda essa equipe por perceberem que já é hora de iniciar, ainda que de maneira paulatina, flexibilizada, a reabertura no estado de São Paulo. Tal qual o secretário que deixou o Ministério da Saúde, mas agora integra o grupo, né, de enfrentamento ao Covid aqui em São Paulo, explicou, o isolamento não serve apenas para proteger as pessoas da contaminação. O isolamento teve e tem por fim dar um tempo para que o sistema de saúde se organize. No estado de São Paulo houve essa organização, tanto é que eu não tenho recebido queixas de pessoas que não conseguiram tratamento para o Covid, né? Recebo com relação a outras doenças, outras patologias. Então, o Estado se organizou, a capital também se organizou e já é o momento de retomar as atividades, né, de maneira responsável. Então, cumprimento as autoridades por esta decisão. Só faço aqui não é nenhuma crítica, né, é um pedido. É necessário apontar com clareza o que poderá abrir, o que não poderá abrir. Eu compreendi que a apresentação de hoje foi uma apresentação quase acadêmica, né? Vários especialistas apresentaram, explicaram os critérios de por que uma cidade está colocada como de alto risco, né, cor vermelha, por que outra cidade está como risco médio, cor laranja, e por que várias cidades estão sendo consideradas como de baixo risco, cor amarela. Quem entrar no site do governo do estado vai encontrar lá os mapinhas com essas várias colorações. Então, eu compreendi que foi uma apresentação, vamos dizer assim, acadêmica. Mas, vejam, eu prestei muita atenção, né? Sou uma pessoa que tem um nível, vamos dizer assim, educacional diferenciado, e eu confesso aqui que eu não entendi, para mim não ficou claro, o que é que pode, o que é que não pode abrir, por exemplo, na capital, que está lá pintada com cor laranja, né? Foi dito ali, em meio às várias falas, que os shoppings poderão abrir em horários diferenciados. Não entendi se poderão, onde é amarelo, onde é laranja, qual será esse horário. E, num determinado momento, o prefeito disse que vários setores terão que sentar com a prefeitura para estabelecer protocolos, assinar protocolos. Bom, quando serão essas reuniões? Né? Que protocolos serão esses? Eu sei que o prefeito disse que fará uma coletiva ou amanhã ou depois de amanhã. Então, assim, como cidadã que está assim, querendo compreender, que se esforçou para compreender, eu peço que as autoridades detalhem mais
de maneira muito clara e precisa, o que poderá abrir e o que não poderá abrir, para evitar que as pessoas errem nessa reabertura e que, eventualmente, sejam punidas de maneira injusta, né, por falta de clareza nesses critérios. No mais, apoio essa reabertura responsável, porque temos que trabalhar com os vários aspectos dessa crise. Eu queria, nesse segundo momento, né, de participação no nosso plenário virtual, externar aqui uma preocupação que eu tenho com o que eu posso chamar, o que eu chamaria numa aula, né, na faculdade de Direito, de uma escalada na criminalização da palavra. Primeiro, quero deixar registrado aqui, já falei em entrevistas, mas acredito que nunca tenha falado no plenário, que se for feita uma pesquisa, né, acadêmica sobre a pessoa mais atacada nas redes sociais, mais xingada, mais ofendida, mais difamada com mentiras, né, eu acredito que eu ganharia um concurso ou eu seria apontada como esta pessoa por uma pesquisa feita com isenção, tá? Eu fui muito atacada, né, pela esquerda, vamos dizer assim, durante todo o processo de impeachment da presidente Dilma e, posteriormente a este processo, por muito tempo. Aliás, ainda sou, né, muito atacada por blogs esquerdistas, por formadores de opinião esquerdistas, e com expressões assim muito sexistas, como eles próprios gostam de dizer, muito misóginas. Então, assim, eu acho que não há discussão sobre esses ataques. No último período, né, no período mais recente, além dos ataques da esquerda, eu passei a sofrer ataques muito agressivos, né, de natureza menos sexual, mas ainda assim muito agressivos por parte da direita, inclusive por colegas dentro da nossa casa, né, dentro da Assembleia, colegas da minha bancada, por pessoas próximas a esses colegas, nos twitters, nos e-mails, nas várias plataformas, ataques muito contundentes. E por que eu estou, né, estabelecendo esse cenário? Porque se eu confundisse o pessoal com o institucional, ou se eu particularizasse essa situação, né, poderia chegar aqui e apoiar as medidas que vêm sendo tomadas pelo Supremo Tribunal Federal contra muitas pessoas em virtude da maneira agressiva, incisiva com que essas pessoas se manifestam. Mas se eu misturasse, né, a minha situação pessoal com uma análise institucional, esta não seria eu. Né? A vida inteira eu ensinei para os meus alunos que nós precisamos nos distanciar na hora de fazer uma análise para tentar fazer a análise mais imparcial possível. Né? Com isso, peço que compreendam, eu não estou apoiando, né, o que essas pessoas que vêm sendo tratadas como membros de uma organização criminosa, eu não estou apoiando o que essas pessoas falam, eu não estou apoiando o que elas escrevem e, principalmente, eu jamais apoiaria a forma, né, que elas falam e escrevem. Mas eu tenho muito medo, né, quando autoridades, em especial altas autoridades, como os ministros do Supremo Tribunal Federal, e aqui falo objetivamente, respeitosamente, mas com profunda divergência, em face do ministro Alexandre de Moraes, que já defendi aqui neste plenário, eu fico muito preocupada quando estas autoridades passam a reagir diante de postagens, de falas, de frases ditas ou escritas, como se estivessem lidando com agressões físicas, com homicídios, com estupros ou com elevados desvios de dinheiros públicos.
Se nós pegarmos os jornais, as falas, né, das autoridades envolvidas, até avaliações de formadores de opinião, tratando da mega operação que houve ontem no Rio de Janeiro, e também aqui em São Paulo, para apurar possíveis desvios dos dinheiros liberados para fazer frente à crise do Covid, né, desvios graves, desvios milionários, né, peculato, lavagem de dinheiro. Se nós pegarmos as reações à operação que houve ontem e as reações à operação que ocorreu ou está ocorrendo hoje, passa a sensação de que a gravidade dos fatos seria a mesma. E desculpe, né? Não é. Ontem nós estávamos diante de crimes mesmo. Hoje nós estamos falando de manifestação, ainda que agressiva, né? Ainda que eu não compactue, não só com as ideias, mas também com a forma. Poderíamos até pensar numa ilicitude civil, numa ilicitude administrativa, mas elevar o patamar do direito penal é algo que me preocupa. Me preocupa não como deputada estadual, me preocupa como professora de direito penal, que a vida inteira, né, ensinou e ensina o direito penal mínimo, os princípios do direito penal, os princípios do direito processual penal, segundo os quais nós só podemos lançar mão, né, do braço forte do Estado, que é o braço repressivo penal, quando as outras medidas não surtirem efeito. Então, eu fico muito preocupada, né, quando eu vejo, por exemplo, o ministro não só fazendo essas buscas e apreensões, né, em casas, escritórios, até aí na Assembleia, por força de manifestação do pensamento, mas, como ocorreu ontem, o ministro dizendo que uma frase do ministro da Educação poderia caracterizar 6 crimes. Dentre esses crimes contra a segurança nacional. Eu sei que muitos colegas da esquerda vão aplaudir, vão rir, vão achar bonito, mas tem que lembrar que os colegas da esquerda também são duros nas suas falas, né? Eu mesma também já divergi de colegas pelo rigor com que criticaram a própria ministra Damares, o próprio ministro da Educação, né? Pedir mais moderação. Então, eu concordo que nós nos assustemos, né, com a dureza naquela frase do ministro da Educação, que nós critiquemos aquela frase, mas eu peço aos colegas da esquerda, da direita, do centro, aqueles que não estão nem um pouco preocupados com política, eu peço a todos que reflitam, né, onde é que vai chegar essa escalada da criminalização da palavra. A frase do ministro da Educação foi lida pelo ministro Celso de Mello como um potencial crime contra a honra dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o que necessitaria que cada ministro isoladamente avaliasse, né, decidisse se sentiu ofendido e em se sentindo ofendido, que representasse a Procuradoria-Geral da República para que a Procuradoria-Geral da República tomasse uma medida, né, com relação a um possível crime contra a honra. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes se sentiu ofendido, e é um direito dele, mas no lugar dele representar a Procuradoria-Geral da República como alguém que se sente vítima, ele, na condição de ministro, ele instaurou o procedimento e foi muito além de um possível crime contra a honra, que era o que tinha sido apontado pelo ministro Celso de Mello. Ele instaurou para apurar 6 crimes, dentre os quais crimes contra a segurança nacional. Eu indago, como uma frase, por pior que seja, pode caracterizar 6 crimes? Como uma frase, por pior que seja, pode ser tomada como uma ação que faça impedir um outro poder? Então, eu peço àqueles que hoje estão aplaudindo que reflitam, né? Nós temos, como defensores da República, como defensores da democracia, que procurar nos afastar em determinados momentos para analisar a situação de maneira um pouco mais neutra, né? Eu teria tudo
para ser dura nessa análise, porque estou sendo perseguida, já não é de hoje, né? Já estou sendo ofendida publicamente, não é de hoje, é pelo grupo mais núcleo duro ali, que apoia o presidente da República, mas se eu assim procedesse, estaria traindo tudo que eu estudei e tudo que eu ensinei, né? Nós temos que zelar pelo direito de fala, pelo direito de manifestação e pelo dever de perseguir criminalmente, do seu ponto de vista técnico, agora eu estou falando, quem desvia dinheiro público, quem lesa a população, né? Então fica aqui esse registro de preocupação. Eu terei que falar sobre isso amanhã também, mas eu já quero deixar esse posicionamento. E eu queria falar novamente sobre o processo de reabertura aqui no estado de São Paulo. Como eu disse ontem, assisti à coletiva do governador e da equipe responsável por essa reabertura. Hoje, por meio da assessoria, porque eu estava numa outra live, tive acesso ao que foi dito pelo prefeito, e eu ainda sigo com algumas dúvidas, né? Disse o prefeito que as entidades representativas vão enviar propostas de protocolos para que os vários setores possam reabrir. Porém, passou a impressão da fala do prefeito que, se eventualmente um setor não tiver uma representação, esse setor ficará fechado. E também eu fico um pouco em dúvida, né, de como é que esses proponentes dos protocolos serão legitimados. O prefeito disse que vai avaliar a representatividade. Eu até compreendo que o prefeito tenha eleito, né, tenha elegido, na verdade, um critério para ser mais democrático, para ouvir os vários segmentos, mas eu tenho medo, né, que nós não consigamos ter clareza sobre quem pode e quem não pode reabrir. Então, me parece que seria interessante a equipe da prefeitura avaliar, neste decreto, que ele disse que vai ser publicado ainda antes do dia 1º de junho, já anunciar quais são os setores e quais são os protocolos, né? O próprio Estado de São Paulo desenhou alguns protocolos de distanciamento, regramentos para números de consumidores, números de clientes, regras de higienização de material. Então, eu acredito que a prefeitura precisaria ter assim maior clareza na definição do que pode e o que não pode ser aberto. Reitero que ainda entendo assim prematura a ideia de abrir as escolas. Compreendo a preocupação do prefeito com a manutenção dos empregos das mães, né, que dependem das escolas para poderem voltar aos seus trabalhos, mas eu acho que nesse plano de abertura paulatina, nós temos que começar com os empreendimentos, os pequenos comércios de rua, para que eles não quebrem definitivamente, e deixar a escola um pouco mais adiante, né? E ainda assim, quando abrirmos essas escolas, pensarmos numa sistemática, talvez de rodízio, dividir as turmas para um grupo ir num dia, não ir no outro dia, para que nós possamos, aos poucos, voltar à normalidade, né? Entendo que cerimônias, homenagens, esses tantos encontros que há, sobretudo em órgãos públicos, precisam mesmo ficar para o ano que vem. Todos sabem que eu sou muito crítica dessas tantas cerimônias, acho que se perde muito tempo e dinheiro com isso, mas agora não é com essa perspectiva que eu estou dizendo, é mesmo com o intuito de nós permitirmos o retorno daquelas atividades que, se não voltarem, poderão ficar condenadas mesmo à morte. Nesse sentido, e também prestigiando o emprego das mulheres, eu enviei hoje para a Secretaria de Governo, que, segundo o governador ontem na coletiva, é a responsável pela organização desse processo de reabertura. Eu enviei um ofício pedindo que, nos termos das regras previstas pelo próprio governo estadual, autorize-se a reabertura dos salões de beleza, das pequenas academias. E nesse ofício eu frisei e falo aqui de público que eu estou muito preocupada com as manicures e com as pedicures, que vivem muitas de comissão,
né? O presidente da República publicou um decreto já faz um tempo, colocando salões de beleza, as barbearias, as academias como serviços essenciais. O presidente disse que, no caso das academias, seria pelo exercício físico, no que eu concordo, mas também compreendo a preocupação com higiene e tudo mais. No caso dos salões de beleza, até o pessoal ri, todo mundo sabe que eu não me penteio, então não é um pleito em causa própria, mas eu tive muitos relatos, né, de pequenas academias de pilates, por exemplo, que correm o risco de quebrar se não reabrirem, pequenas academias de natação, pequenos salões de cabeleireiro, sobretudo de manicure e pedicure, onde essas profissionais trabalham para ganhar comissão. Então, são pessoas que não estão ganhando nada nesse período. Eu sei que houve aí a previsão das ajudas, né, federal, as cestas básicas no âmbito estadual, municipal, mas me parece que já é um tempo, né, significativo. Esse tempo de isolamento, ele é e foi importante para a reorganização do sistema de saúde. Nós, graças a Deus, né, e essa organização, não chegamos no 100%, temos tido taxas aí inferiores aos 90%, então me parece que até em nome dos empregos dessas mulheres, que são mulheres, né, de uma atividade humilde, né, que nós temos que pensar em reabrir. Então eu oficiei, achei que foi importante oficiar, por quê? Porque não é muito justo também deixar nas costas só do Poder Executivo a responsabilidade por fechar ou a responsabilidade por abrir. Tá? Me parece que é papel também de quem está no Legislativo assumir os riscos. Eu apoiei o isolamento, apoio o isolamento, nunca fui favorável a uma abertura desenfreada, mas compreendo que se nós seguirmos, né, com esses pequenos empreendimentos fechados, podemos estar condenando esses mesmos empreendimentos à morte, e essas profissionais, né, mulheres, muitas assim, arrimo de família, mulheres que sustentam mesmo suas famílias, condenadas a uma situação de muita carência. Então, eu falo aqui de público que fiz esse ofício, fiz o pleito, não tenho nenhum interesse, sob o ponto de vista, como é que eu posso dizer assim, não sou sócia, nunca fui, né, de nenhum empreendimento nesse setor, só de me olhar, as pessoas sabem que eu não sou uma usuária assídua, mas eu fiquei muito sensibilizada com muitos relatos que recebi de empreendimentos já que não vão mais reabrir, de mulheres com muitas dificuldades, e peço aqui de público que, obviamente, com normas, com horários marcados, com distanciamento, com higienização, que, aliás, deveria ser básica nesses setores, que esses estabelecimentos já possam ser reabertos, não só naquelas cidades que o governo considerou, vamos dizer assim, amarelas, né, de menos risco, mas no estado todo. No estado todo, com esse acompanhamento, com essa responsabilidade. Sempre insistindo, para todos que nos assistem, que a doença existe, que eu mesma fui vítima da doença, que a doença é grave, a doença mata, a doença fragiliza, debilita. Então, nesta minha fala, de maneira nenhuma tem qualquer tipo de simpatia a teses negacionistas ou a teses críticas, né, ao necessário distanciamento social, ao uso de máscara, não é isso, né? Peço encarecidamente que todos, na medida do possível, fiquem nas suas casas, que evitem aglomerações, evitem eventos, evitem confraternizações, usem máscaras, façam a higienização, lavem as mãos, limpem as casas, ou seja, cuidem o máximo possível para não se infectarem e não infectarem os demais. Mas, seguindo essas regras, me parece que já seja a hora de nós realmente começarmos a reabertura. Eu sinto o prefeito titubeante, sinto, de certa forma, o próprio governador também, talvez pelas críticas muito contundentes que foram feitas entre ontem e hoje, por gestores públicos, pela imprensa, por especialistas,
mas estou aqui dividindo o risco, né, como membro do Legislativo com o Poder Executivo, porque acho que, de maneira responsável, já é hora de retomarmos a normalidade. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, participou de algumas edições e falou sobre a pandemia da Covid-19, incluindo a proteção social da área cultural. Também falou sobre os projetos de lei que estão em discussão na Assembleia. Primeiro, eu quero aqui prestar a minha solidariedade às famílias, aos familiares e aos amigos que perderam pessoas para a Covid-19, para o coronavírus, que é essa pandemia, essa crise sanitária mundial que assola, sobretudo nesse momento, o Brasil. Então fica aqui primeiro nosso abraço fraternal e a nossa solidariedade às vítimas, às pessoas de todo o Brasil, do mundo todo, mas nós estamos no Brasil e sobretudo aqui em São Paulo, que já são mais de 6 mil mortes só no estado de São Paulo e mais de 20 mil em todo o Brasil, sem contar a subnotificação, que é muito mais do que isso, na verdade, né? Os registros não são feitos corretamente, todos sabem disso. Eu estou muito preocupado, como todo mundo, porque nós temos várias informações, vários dados, várias notícias que colocam o Brasil agora como no centro. O Brasil é o epicentro da crise do coronavírus, o epicentro mundial, né? A Organização Mundial da Saúde diz o seguinte, tem uma previsão de que se nada for feito, se o Brasil continuar exatamente do jeito que está, até agosto o Brasil terá aproximadamente 88 mil mortes, 88 mil pessoas no mínimo morrerão no Brasil se nada for feito, se o Brasil continuar nessa inércia em relação ao combate ao coronavírus. Isso é um dado assustador para nós, né? E um outro dado mais assustador ainda é esse, olha, o Brasil já passa os Estados Unidos em número de mortes diárias. Os Estados Unidos ontem registrou 620 mortes. O Brasil registrou 807 mortes, quase 200 mortes a mais. Então o Brasil já passa os Estados Unidos em termos de mortes diárias. Todo dia está morrendo mais gente agora no Brasil do que nos Estados Unidos. Então, muito grave. O Brasil é o terceiro do mundo nesse ranking em mortes, né, em contaminação e mortes. E a situação só se agrava no Brasil. Nós não temos aqui governo, o Brasil está à deriva, é uma nau à deriva, né, sem rumo, indo para o inferno, para a morte, né, indo para uma situação onde milhões, talvez, de pessoas morram por conta da delinquência governamental, delinquência criminosa que coloca em curso, na prática, o quê? Uma política genocida. É isso que está acontecendo hoje no Brasil. Eu não posso deixar de fazer um comentário, uma alusão e também manifestar a minha total indignação com aquela reunião, com aquele vídeo que foi apresentado, que foi divulgado na sexta-feira, final da tarde, começo da noite, da reunião ministerial do dia 22 de abril. O presidente Bolsonaro reuniu no dia 22 de abril, já no auge da pandemia, com mais de 2 mil pessoas mortas, reuniu os seus ministros e ministras, mais de 20 ministros estavam reunidos, inclusive com alguns generais, e nós tivemos acesso à íntegra de quase 2 horas, ou 2 ou mais até, daquela famigerada reunião assustadora, tenebrosa. O Brasil está estarrecido, o mundo todo, porque depois que saiu o vídeo, né, jornais internacionais fizeram publicações também perplexos com o que nós assistimos. Um show de horrores, um show de delinquência, um show de crimes, um absurdo que aconteceu naquela reunião. O Brasil está perplexo. Como que nós chegamos a essa situação? Eu fiquei com vergonha não só de ser brasileiro, mas de pertencer à raça humana. Quando eu vi aquela reunião, no meio de uma pandemia,
pessoas morrendo, o mundo todo em pânico, pessoas morrendo no mundo, os governos tomando medidas para impedir o crescimento do coronavírus, tentando salvar as suas populações. A pauta mundial é o combate à pandemia, é o combate ao coronavírus, é salvar a população, é manter o isolamento social, a quarentena com proteção social, com recursos do Estado para socorrer as pessoas financeiramente, para que elas possam se manter em casa. Essa pauta mundial é essa, não existe uma outra pauta, né? É a defesa da vida, o mundo todo. O Bolsonaro reúne seus ministros e no meio dessa reunião, que foi gravada, que foi já divulgada, qualquer pessoa pode assistir, é só colocar no YouTube, eles discutiram ali introdução de cassinos no Brasil, armamento. O presidente Bolsonaro falou em armar a população contra governadores e contra prefeitos. A Damares, a ministra, disse que defendia a prisão de prefeitos e governadores que estão combatendo o coronavírus, que estão tomando medidas exatamente de isolamento social, investindo no isolamento, estão falhando na proteção social, mas defendendo a orientação básica da Organização Mundial da Saúde e da Ciência, de praticamente 99% dos países do mundo inteiro. Então, a fala da Damares, olha, tem que prender prefeitos e governadores. O Bolsonaro fala que tem que armar a população, promover o armamento da população, né? Para que não haja uma ditadura, ele quer armar a população. Absurdo total, uma contradição, né? E vários, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esse foi um dos piores, momentos, porque ele confessa a intenção clara. Na verdade, o que ele já vinha fazendo, ele abre o jogo, dizendo que era importante aproveitar esse momento da pandemia, né? As pessoas estão morrendo aqui, e vamos aproveitar para passar a boiada, para mudar a legislação infraconstitucional sem passar pelo Congresso, ou seja, para aumentar os ataques ao meio ambiente, o desmatamento, para beneficiar os grandes grupos econômicos que estão destruindo o meio ambiente do Brasil, a Amazônia, o Cerrado e vários biomas. Todo mundo acompanha isso, né? Então, ele confessou ali que o governo tem que aproveitar esse momento que a imprensa só fala de pandemia para aprovar essas propostas, desde que haja algum parecer. Aquilo foi um absurdo total. Ele tinha que ser preso imediatamente, né? Está confessando ali que vai praticar agressão ao meio ambiente, desmontando todo o aparato de fiscalização do IBAMA. Aquilo foi um absurdo, uma afronta. O ministro da Educação, então, nem se fala, né? Agrediu a imprensa, agrediu o Supremo Tribunal Federal, chamando os ministros do Supremo de vagabundos, né? Dizendo que em Brasília, criticando Brasília, mas engraçado que ele criticou tanto Brasília, mas o Bolsonaro está fazendo alianças com o Centrão, que é o que existe de pior, que é o esgoto da política do Congresso Nacional. Ele está fazendo aliança com o Centrão, entregando cargos, inclusive dado o Ministério da Educação para o Centrão, né? Para se manter no poder, com medo de que seja aprovada uma CPI, porque já são 34 pedidos de CPIs na Câmara dos Deputados, né? Eu, pelo menos, já assinei 2. Um dos primeiros e agora um outro que nós estamos apoiando, que é esse pedido protocolado por 7 partidos, por vários movimentos sociais, várias entidades